Hoje eu vou falar sobre o quarto comportamento empreendedor, que se chama persistência, ou seja, só os persistentes, só os fortes, só aqueles que realmente querem são os que chegam, até o final, são os que duram no jogo chamado empreendedorismo. É importante falar para você que a persistência é um dos principais comportamentos dentro dos 10 comportamentos empreendedores, e a persistência é um comportamento de realização, ou seja, está no bloco de execução, de alcance das coisas. Muito bem, persistência, substantivo feminino, qualidade de ser persistente, constante, constância, pertinácia, olha que palavra chique, Mas, vamos lá, persistência é uma característica comportamental daquela pessoa que não desiste fácil. Agir com persistência é ser esforçado, é ser focado em seus objetivos, sem se deixar abalar facilmente por quaisquer críticas e negativas, tá? Então, é nesse momento que muitas pessoas têm a possibilidade de ver a sua persistência questionada. Na hora que você recebe uma crítica, na hora que uma coisa não dá certo, na hora que você enfrenta uma dificuldade, um desafio, um contratempo, são testes práticos da vida, do mercado, vendo o quanto realmente você está comprometido. Mas quais são as características de quem é persistente? E vá olhando aí se você tem essas características. São uma série de adjetivos que configuram esse comportamento de persistência. Quais são então as características de quem é persistente? A característica de quem é persistente é ser perseverante, tenaz, obstinado, constante, firme, demonstrar garra, afinco, aferro, empenho, esforço e ser resoluto, ser resolutivo naquilo que você pretende fazer. Dito de uma outra forma, a persistência é a capacidade de permanência e de durabilidade de alguma coisa, ou seja, quanto que você consegue persistir, de ser permanente, durável, resistente, conservar o espírito, conservar o desejo, manter firme o seu objetivo e dar continuidade àquilo que você se propor a fazer. E aqui nesse momento é importante eu esclarecer para você qual é a diferença entre a persistência e a insistência. Porque muitas vezes, quando você vai procurar o sinônimo, no Google, no dicionário, qual seria um sinônimo de persistência, muitas vezes você vai encontrar que o persistente ele pode ser teimoso. Então, a teimosia muitas vezes entra para caracterizar a persistência. E a teimosia nada mais é do que insistir, ser insistente. E no empreendedorismo, faz toda a diferença você saber essa nuance, ou seja, qual é a diferença e aonde que reside o truque, aonde que reside o detalhe de quando é que você, de qual é a diferença e em que momento que você vai persistir ou vai insistir. E o maior destaque, de você conseguir fazer essa diferenciação entre persistir e insistir é o como. Então, quem insiste, em geral, faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito. E o persistente, ele muda a forma, ele muda a abordagem, ele muda a estratégia. A persistência, ela é necessária em vários momentos e fases do seu negócio, ok?
empreender exige uma baita de uma persistência. Existem autores que dizem que além da persistência exige resiliência. Por quê? Primeiro, porque para que você tenha condições de permanecer e sobreviver nesse jogo, ele é um jogo de longo prazo. Ele não é um jogo de resultados imediatos. Embora muita gente fique prometendo, né, existem as promessas, principalmente no digital, de enriquecimento rápido, de que você pode trabalhar com seu laptop na praia, essas coisaradas todas, né? Que, enfim, quem já é mais, quem já tem mais estrada sabe que essa história não é bem assim. Você precisa ter muita persistência, ou seja, desenvolver o comportamento de persistência para que você possa criar, manter, desenvolver o seu negócio, desenvolver os seus projetos de forma sustentável, ok? Então, empreender exige muita persistência em vários momentos ou em várias fases do negócio. E o desafio, ele se concentra não apenas na criação de um empreendimento, mas também em como mantê-lo de forma sustentável e competitiva ao longo do tempo, tá? Então, podem observar que quando vem uma moda nova, que quando vem alguma coisa diferente, agora a tendência do momento é tal coisa, agora o curso da moda é isso, agora está todo mundo vendendo tal coisa, ou agora está todo mundo oferecendo X serviço, observe, são sempre os persistentes, os competentes e os consistentes, que consistente nada mais é do que um sinônimo, né? uma aproximação de persistência, são os que permanecem. Os outros todos vão embora. É tudo chuva de verão. Nesse sentido, tem um exemplo clássico, né? Um dos maiores exemplos de persistência foi o Thomas Edison, o inventor da lâmpada, né? Ele, no processo de inventar a lâmpada, isso você encontra em qualquer livro que fale de negócios, de empreendedorismo, porque é um exemplo clássico de comportamento empreendedor de persistência. Foram mais de 10 mil tentativas, que ele chamou de experimentos, ok? Questionado sobre o seu fracasso, ele respondeu para quem lhe perguntou: eu não fracassei, eu apenas descobri 10 mil maneiras que não irão funcionar. E aí eu gostaria que você observasse e reparasse que ele não tentou 10 mil vezes da mesma maneira, e sim ele experimentou 10 mil formas diferentes. E essa é a principal diferença entre persistência e insistência. Cada vez ele fazia de uma forma diferente e ia descartando. Essa não funciona, essa não funciona, essa não funciona. Até que, após 10 mil experimentos ou 10 mil tentativas, ele finalmente descobriu. Mais outra coisa importante de dizer. Usando, então, a psicologia nos negócios, eu quero recorrer ao pai dos comportamentos empreendedores, que é o psicólogo americano chamado David McClelland. McClelland definiu uma pessoa empreendedora, não só persistente, uma pessoa empreendedora, aquela que possui, desenvolve e utiliza com frequência 10 comportamentos empreendedores, que são 10 habilidades. Esses comportamentos empreendedores que ele mapeou em 34 países, observando várias pessoas de diferentes culturas que obtinham resultados extraordinários, ele categorizou nesses 10 comportamentos 5 de realização, 2 de poder e 3 de planejamento. E o que são essas características empreendedoras? São habilidades psicológicas, sociológicas e comportamentais que formam esse comportamento empreendedor, cuja persistência é um deles, tá? Então, mais uma vez, eu quero te lembrar que a gente está aqui no bloco, no conjunto realização. Mas
Agora que eu dei todo esse contexto, como é que o comportamento de realização, de persistência, funciona na prática? Bom, primeiramente, ser persistente significa agir diante de um obstáculo significativo, de um desafio, de uma coisa que aparentemente, num primeiro momento, pode parecer intransponível, tá? Então é você fazer uma coisa que você nunca fez, é você entrar num mercado aonde você nunca entrou antes, é você precisar se relacionar com pessoas que talvez estejam num nível diferente e superior ao seu, é jogar um jogo mais desafiador, é você, por exemplo, precisar se envolver com um montante financeiro que é novo para ti. Então, é um obstáculo significativo e você precisa ser persistente. Por quê? Porque pode dar errado. E muitas vezes vai dar errado, tá? E ser persistente significa, inclusive, estar preparado para falhar. E você levantar e fazer novamente. Por isso que se diz que o empreendedorismo é um jogo de longo prazo, é uma maratona, não é para qualquer um. O empreendedorismo está aberto, ele é democrático, ele convida todos, mas nem todos são para o empreendedorismo. Exatamente por exigir esse tipo de comprometimento, de característica, né? Então, ser persistente não é uma coisa que qualquer um consegue ser, mas você tem como treinar, ok? Segunda coisa na prática é agir repetidamente ou mudando de estratégia a fim de enfrentar esse desafio ou superar um obstáculo, ok? Então, por exemplo, eu considero que esse esforço que eu estou fazendo todas as terças-feiras de vir aqui trazer um conteúdo de valor relacionado a comportamentos empreendedores, nesse horário, que ainda não é um horário conhecido, que eventualmente não tem muita gente ao vivo me acompanhando, é um exercício de persistência. Tem gente que vem, faz 2 vezes e diz, deu pouco quórum, pouca gente entrou, eu não vou continuar, é porque o que eu tô falando não tem importância, desanimei, né, não tem, enfim, as pessoas não estão dando bola para aquilo que eu tô falando. Cara, você precisa falar não só porque aquilo é importante para outras pessoas, você precisa falar e você precisa fazer determinadas coisas porque isso te desafia, porque isso é importante, porque isso te melhora, porque o treino é que traz o resultado. Não é fazer 1, 2, 3, 4 vezes e largar. É fazer muitas e muitas vezes até você ficar bom. É fazer muitas e muitas e muitas vezes persistindo até que uma hora dá certo, até que uma hora você bate na porta certa, até que uma hora o teu recado, a tua mensagem chega no lugar certo. E aí acontece uma coisa que é o teu crescimento exponencial, aquele que você foi construindo e persistindo 1, 2, 5, 10 anos e de repente, você explodiu. Ou seja, você bombou, né? Então, isso é que faz com que, de fato, as pessoas tenham resultados extraordinários. São aquelas que persistem, que mudam a estratégia, elas insistem persistindo. Na prática, mais um, faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário para completar uma tarefa. O que significa isso? Cansado, com fome, com recursos esparsos, com poucos recursos, entendeu? Improvisando, se virando nos 30, isso é fazer um sacrifício pessoal ou despender de um esforço hercúleo. É nessa hora que você coloca a criatividade a seu favor, é nessa hora que você tira aquele esforço extra, aquela reserva
que você achou que não tinha de resistência para entregar aquilo que você se comprometeu, né? E eu tenho percebido, gente, eu empreendo há 7 anos, a quantidade de vezes que eu tive que ser extremamente persistente, ainda que o contexto aparentemente revelasse que aquilo ali ia ser difícil, que ia ser desafiador, que ia exigir muito, mas aí você precisa se perguntar, eu quero ou eu quero mais ou menos? Porque se eu quero de verdade, eu me comprometo, vou lá, persisto e faço. Fiz de um jeito, não deu certo? Volta, avalia, olha a linha das coisas que você fez e observe aquilo de uma forma crítica para ver quais são os pontos de correção. Se precisa fazer algum ajuste, volta e faz de novo. Isso é persistir. Então, resumindo aqui, na prática, significa ser persistente, agir diante de um obstáculo significativo, também agir repetidamente, ou seja, várias vezes ou mudando de estratégia a fim de enfrentar um desafio ou superar um obstáculo, e também significa fazer um sacrifício pessoal ou despender um esforço extraordinário ou hercúleo para completar uma tarefa ou algo que você se comprometeu a fazer. Eu quero também fazer um resgate de algumas coisas que eu falei lá no início, dizendo para ti que agir diante de barreiras intransponíveis significa mudar a estratégia para que você possa enfrentar os desafios, assumir responsabilidades e, consequentemente, assumir as metas com as quais você se comprometeu. Nesse sentido, enfrentar obstáculos decididamente, comprometidamente, focadamente, quer dizer que você busca atingir o objetivo perseguido, sejam as condições que o mercado, que o negócio, que o dia, que as condições de temperatura e pressão te ofereceram, tá? A todo custo. A todo custo, observe que não é você passando por cima de ninguém, não é aquela história de os fins justificam os meios, é a todo custo no sentido de se eu honrei a minha palavra, eu me comprometi, eu vou fazer até o final. Então isso significa a todo custo, eu vou honrar a minha palavra, vou honrar aquilo que disse que faria, que me comprometeria e persistirei até alcançar o resultado que pretendo. Nesse sentido, você vai fazer basicamente ou manter aquilo que está funcionando ou alterar a estratégia, mudar um pouco ou testar uma nova abordagem de acordo com a situação apresentada. E eu preciso dizer para ti também que a persistência ela é uma característica e o combustível do êxito de qualquer projeto, de qualquer objetivo, de qualquer coisa grandiosa que você pretenda alcançar. Os persistentes, os consistentes, são aquelas pessoas que alcançam resultados exponenciais. Quem é fraco vai largando os bets, né, no meio do caminho. Então, a característica de persistência é o combustível do êxito, do sucesso. Significa buscar formas diferentes de alcançar os seus objetivos de maneira incansável e ter esse espírito incansável, né, para que você possa continuar a jornada quando outras pessoas preferem desistir. E aqui eu separei uma frase do Napoleon Hill, né? E eu trabalho isso muito nos meus atendimentos individuais, no acompanhamento psicológico que eu faço com os meus clientes, que às vezes eles ficam agitados, frustrados, insatisfeitos, porque estão, enfim, se dedicando a uma determinada coisa, a um determinado projeto, a uma determinada ação, a alguma ação que estão fazendo e nem sempre sai do jeito como planejado ou não deu certo uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, e eu digo, você precisa calibrar a sua paciência e insistir no sentido de desenvolver mais a sua persistência, deixar ela mais robusta, que inclusive isso é uma coisa de mentalidade. O comportamento está alicerçado em como é que você desenvolve a sua habilidade. Mas qual é essa tal de frase do Napoleon Hill? Napoleon Hill diz que paciência, persistência e transpiração, ou seja, esforço, fazem uma combinação imbatível para o sucesso. Repetindo, paciência, persistência e transpiração
fazem uma combinação imbatível para o sucesso. Frase de Napoleão Hill. Pergunta: se você encontra um obstáculo, você tenta superá-lo exatamente da mesma forma ou você para e pensa melhor sobre o motivo de ter falhado, de não ter alcançado o resultado esperado, e você daí vai lá e faz novamente utilizando uma abordagem diferente? Ou você vai lá e repete do mesmo jeito? Pare e pensa em algo que é muito significativo e relevante que você gostaria de atingir ainda este semestre e que você vem tentando ou que você vem se esforçando e que não está funcionando, ou que não está andando na velocidade que você gostaria. Você já revisou o processo de como você está executando essa ação? Você já olhou o quão persistente você tem sido? Mais do que isso, você está revisando a sua estratégia ou você tem feito sempre da mesma maneira? Saiba que isso faz total diferença, ok? Então, lembre-se, paciência, persistência e transpiração, ou seja, esforço, fazem uma combinação imbatível para o sucesso. Revise as suas práticas, observe a sua mentalidade, queira crescer, se desafie e tenha em vista e tenha em mente que são os persistentes e os consistentes que ganham o jogo do longo prazo. Seja essa pessoa, ok?